Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Conflitos do mundo hoje te impedem ver. Se o saber da ciência quer tua visão cegar, se é tão forte o querer que te impede de enxergar que uma criança ao nascer revela o esplendor de um Deus grandioso no formar e transformar. Glorioso Criador, Deus de amor e de fulgor, pode um homem com assombro ver a glória do Senhor. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno, Pai. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. São Mateus, capítulo 10, verso 40. Ouvintes amados, nós agradecemos junto a Deus pela vossa paciência em nos ouvir, sabendo que nenhum homem deve falar ao povo,
ensinar ao povo, a menos que tenha uma comissão de Deus para tal fim. Ninguém deveria tomar essa honra para si, a menos que Deus o chamasse. Isto porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, só pode-se esperar daquelas pessoas uma fé na palavra de Deus. Mas quando essas pessoas começam a ouvir notas teóricas de uma teologia manufaturada por homens, pelo intelecto, então elas vão ter fé daquilo e naquilo que elas ouvem, uma vez que a Bíblia nos afirma que a fé vem pelo ouvir. Daí então a necessidade de cada pregador, antes de tudo, saber se é um salvo, se tem uma experiência experimentada com Deus. O profeta diz que ninguém deveria tomar o púlpito, pregar o evangelho, a menos que tivesse uma experiência como a de Moisés. Isto é, tivesse uma experiência experimentada com Deus, uma experiência de uma chamada autêntica, comprovada, vindo de Deus para o homem e não do homem para Deus. Moisés não estava buscando ministério quando Deus o chamou. O mesmo aconteceu com todos os profetas, com os apóstolos, com São Paulo e todos os servos verdadeiros de Deus. Aqueles que buscam ministério estão identificando com isto que não são comissionados por Deus. E eis aí o grande perigo de termos na nossa frente homens que não são comissionados por Deus. Na verdade, Deus tem ministérios que Ele levanta diretamente. São ministérios levantados diretamente por Deus. Outros ministérios são levantados indiretamente. Isto é, Deus confirma aqueles outros ministérios através daquele ministério que foi levantado por Ele diretamente. Somos embaixadores. Você sabe disto, que o governo se faz presente em outro país através de um homem. Aquele homem não é propriamente o governo. Aquele homem não é mais do que qualquer outro homem. Ele tem a mesma constituição física, mas ele deve dispor naturalmente de capacidade e, acima de tudo isto, ser convocado para tal fim. Ali então está um governo sendo representado através daquele embaixador. Com Deus é a mesma coisa, sendo que a capacidade, no sentido espiritual, quem dá é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Já visto que na Bíblia nós encontramos homens sendo tirados à frente de bois, pescadores, e em outros lugares tão humildes para serem embaixadores de uma tão grande mensagem. Embaixadores do reino dos céus. Agora, nós temos a tendência de dizer, bom, eu aceito é Cristo, não aceito o homem. Paulo encontrou na igreja de Corinto este mesmo espírito. A igreja que estava em Corinto estava assim cheia de vários espíritos. Um dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefa, e outros diziam, eu sou de Cristo. Mas aqueles que diziam que eram de Cristo, falavam que eram de Cristo, mas
num espírito político. Isso quer dizer, eu não me submeta a homens. Há um centro verdadeiro para isto. Na verdade, Deus usa homens. Paulo disse assim: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem envia? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Satanás jamais poderia propagar seus crimes, seus vícios, suas modas funestas, indecentes e imorais, se ele não dispusesse do elemento humano. Jamais ele poderia matar, prostituir, fumar, beber e outras coisas. Vejamos como ele será amarrado durante 1000 anos. Justamente porque ele não vai encontrar nem o corpo de uma mulher a quem ele possa usar. Ele não vai encontrar nem o corpo de um homem a quem ele possa usar. Por isso é que ele vai ficar amarrado. O mesmo acontece com Deus. Deus usa os seus homens. Deus usa esta mulher no seu púlpito, que é o lar. O trono da rainha, a rainha do lar. Ela não deve ser a rainha do universo. Ela não deve ser a rainha do clube. Ela não deve ser a rainha disto ou daquilo. Mas ela está ordenada a ser a rainha do lar. Seja feia ou seja bonita, seja de cor ou seja branca, ela está ordenada a ser a rainha do lar. Isso não é importante? Isso é de menos importância do que ser um pregador, um embaixador do reino dos céus? Não. Cada um no posto do seu dever. Quando nós somos verdadeiramente comissionados por Deus, nós devemos ser recebidos pelas pessoas como mensageiros de Deus. Agora, se não somos comissionados, o melhor que deveriam fazer conosco era justamente não nos ouvirem, não nos darem crédito, deixar-nos falando sozinhos. É isto que é a verdade. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele disse: o Pai que me enviou veio nele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Não era uma segunda pessoa trabalhando. O Pai que me enviou é quem faz as obras. Quem vê a mim vê o Pai. Então o Pai o enviou e veio nele. E quando Jesus envia os seus mensageiros, ele vai neles. Portanto, quem recebe um enviado de Deus, está recebendo a Deus. Uns confundem e dizem que aquele homem é Cristo. Outros dizem que é demônio, que é falso profeta. Mas há um centro verdadeiro para isto. Se Cristo está naquele homem a quem ele enviou, porque quando ele envia um homem, ele vai naquele homem. Como o Pai enviou o Filho e veio no Filho, o Filho vai também naquele a quem ele envia. O Espírito de verdade que habita convosco estará em vós. Ele se encarregou daqueles a quem ele envia. Ele reforça isso em São João 13, versículo 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ora, amados, isso é tão claro, é tão importante. E para que nos serviria uma análise como esta? Vamos começar por aqui. Há muitos homens doutores em teologia
que têm procurado uma saída tão desonesta, quando nós procuramos uma prova de um batismo nos títulos na Bíblia Sagrada, e eles não podem mostrar, então sabem o que eles apelam? Diz, bom, eu prefiro obedecer a Cristo do que a Pedro, do que a Paulo. Com isso eles estão naquele espírito, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, mas é porque a espada traspassou os seus ventres. Nesta hora eles gritam que são de Cristo e que não recebem a Paulo, não recebem a Pedro. E Jesus disse que quem rejeita a eles está rejeitando. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14, diz: E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Isso é documento para nós? Isso aqui não é notinha teórica para sermões, com homilética e outras coisas. Isso aqui não é uma salada dogmática. Cristianismo deve ser uma experiência com Deus. Se cristianismo deve ser uma experiência experimentada com Deus, sermos novas criaturas, então, se aqueles que nos ouvem para serem cristãos devem ter tal experiência, muito mais aqueles que pregam, nós que pregamos. A coisa não está muito fácil para aqueles que querem simplesmente transmitir notas intelectuais. Eles formarão um cristianismo intelectual. Mas aqueles que transmitem Cristo ao povo formarão um cristianismo com experiência experimentada no coração. Na verdade, muitos ouvem, mas não atendem. Na verdade, a semente cai em alguma terra e depois a ave vem, colhe aquilo e desaparece. Mas contanto que estejamos transmitindo as Escrituras vivificadas pelo Espírito Santo. A essas alturas, falo confiado no Senhor. O evangelho que eu anuncio é um evangelho que desafia a qualquer mundo religioso nesses dias. Vamos, mostre onde está a heresia. Vamos para um desafio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, está escrito assim: porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Mas Paulo, ser de salvação para até os confins da terra? Isto quer dizer, mulheres, que quem rejeita essas cartas de Paulo, no tocante ao pudor, ao modo de se vestir, ficarem caladas nas igrejas, estão rejeitando a salvação. Vocês querem nota sobre isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Como posso eu, então, negligenciar tão grande salvação que chegou até mim através de Paulo, através de Pedro, começando pelo batismo? Vamos repetir aos Gálatas, capítulo 4. E não rejeitastes, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Agora Jesus diz que o pôs como salvação até os confins da terra. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em Samaria e até os confins da terra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa não é somente para vós ali no presente, disse Pedro, mas para todos os vossos filhos, todos quantos estão longe, todos quantos Deus chamar. Se Deus tem chamado um homem para pregar o Evangelho nesse século, não é para mostrar outra coisa, notinhas teóricas, mas sim este Evangelho, que é salvação. Paulo disse, se mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro batismo, daquele que ele realizou em Atos 19, daquele que ele mesmo recebeu em Atos capítulo 22, versículo 16, que Ananias disse, vamos, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E é o recado de Deus agora para vocês, todos quantos me ouvem, pregadores, vamos, levanta-te, batiza-te, lava os seus pecados religiosos, invocando o nome do Senhor. Comecem tudo de novo. Vamos começar tudo. Se Deus nos dá uma oportunidade para começarmos. Quantos estão na prisão hoje e dariam tudo, prometeriam tudo se tivessem uma oportunidade para começarem de novo? Deus tem nos dado a sua misericórdia, isso é que é graça no devido tempo, é a graça da era, é começarmos tudo de novo, jogarmos essas notinhas fora, queimarmos tudo isso, joga no esterco, no lixo, como Paulo fez, e não queira saber entre o povo de coisa alguma, de sublimidade, sabedoria humana, mas antes Cristo e este crucificado. Ele tem nos enviado um mensageiro, como enviou nas eras passadas. Quem tem recebido esse mensageiro? Você quer ver se ele é Deus? Olha a classe de gente que o tem recebido. E olha a classe de gente que o tem rejeitado e que tem se levantado contra ele. Olha a classe de gente que se levantou contra Jesus, que você saberá quem está com a verdade nesse século. Veja a reação que provocou nos fariseus, nos sacerdotes, naqueles escribas, quando Jesus disse que eles eram serpentes e raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus falou tanta verdade e você pode notar isso pela reação deles. Faça um teste da palavra com eles e fiquem só observando a reação deles. Sim, amados, Paulo, o mensageiro de Deus, com a salvação que deveria vir até os confins da terra. Atos 13:47. Está tão vivo hoje quanto nunca. É a sua palavra, é o seu evangelho. Ele diz, conforme o meu evangelho. Ele não recebeu de homens, ele não recebeu de Gamaliel, ele recebeu diretamente de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E se alguém é espiritual, é profeta, então reconheça que isto é mandamento do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta aqui em nosso canal a partir do meio-dia. E agora também através da Rádio Clube FM Jaicós 104.9. A partir das 19 horas você sintoniza e assiste o programa Fé para Vencer, trazendo sempre uma mensagem poderosa de Deus a nosso favor, na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva.
Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação de fé. A fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo e traz cura divina e libertação ao que pode crer. Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Assista aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo nas quartas a partir das 18h30 e nos domingos às 8 da manhã e também às 18 horas aqui pelo nosso canal e seja abençoado. Deus vos abençoe, Deus vos conceda graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus disse: estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e graça grande, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Acontecerá na jornada. Teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar, seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Te sentes cansado, enfadando também de viver. Se alegria não tens na tua alma, confessa que sem Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito,
que esperança no mundo não tens. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, por quem tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pegou.